Bom, a próxima peça que está faltando a gente fazer para concluir justamente a identidade do restaurante é o menu, né? O cardápio que vai ser apresentado para os clientes. E agora a gente tem uma particularidade em relação às demais peças, que é a entrada de texto. Nas outras a gente tinha o nome da empresa, né? Ilustrações, patronagem, mas a gente não tinha texto corrido assim. Não é um texto muito volumoso, né? Que nem de uma revista, de um livro. Então a gente não vai ter uma preocupação tão grande assim com a diagramação desse conteúdo, mas ainda assim algumas coisas têm que ser tidas em mente, principalmente dois aspectos da Gestalt, que são a unidade e a proximidade. Por quê? Porque quando estamos trabalhando com listas, né, agrupamentos de itens, é importante que a gente deixe bem claro que item faz parte de qual grupo e os subitens de itens menores. Então, como é que a gente exemplifica isso? Imagine o seguinte, eu tenho aqui o grupo de itens chamado entradas e o grupo de itens chamado aves, né? Eu preciso que a distância entre o último item de entradas e o título de aves seja maior do que a distância interna entre os itens de entradas. Então, por exemplo, repare como o espaço aqui da última linha desse prato cat roll é maior do que desculpa, é menor para Hot Wings do que o espaçamento da última linha de Hot Wings para a palavra aves. Porque se eu subir esse grupo todo aqui, ó, de aves e deixar com espaçamento muito pequeno em relação à última linha, aqui especiarias em molho tandoori, repara como fica estranho, como parece que ave está se juntando a Hot Wings e que ela não e que a palavra Murg Narayal, né, a frase, desculpa, não faz parte do grupo aves. Então, eu tenho que ter essa noção de que o nosso cérebro, né, como a Gestalt diz, aproxima, né, junta elementos próximos num conjunto. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui e agora sim eu preciso ter uma distância boa para justamente entender que cada grupo tem os seus subitens. A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, cat roll para a linha de baixo tem que ser uma distância menor do que cat roll para a linha de cima. Então, por exemplo, se eu subir aqui o cat roll, clicando aqui em paragraph aqui no Illustrator, a gente tem essa opção de o quanto ele vai pular da primeira linha em relação à linha anterior, né? Então, eu tenho esse valor aqui de 10,25, vou zerar ele, deixar em zero. Repare como agora eu não consigo diferenciar tão bem que cat roll é um item novo que tem a sua descrição específica, da mesma forma Samosa, né, e sua descrição específica. Então, é importante, mesmo que numa massa de texto pequena dessa, a gente tenha esse tipo de noção. E aí, a unidade é justamente aquela noção que fala que cor, linhas, forma contribuem para o entendimento de que a gente tem elementos, unidades específicas, né? Quando eu trabalho a tipografia diferente, ó, repare, essa fonte aqui, Hot Wings, é a Bebas Neue, é diferente da fonte de texto, que é a Alegria. Eu quebro aquela noção de forma, né? Porque, afinal de contas, é outro tipo, é outra forma. Mas, quando eu mantenho a cor, ainda assim, eu respeito um pouco a noção da unidade e mantenho esse pequeno grupo aqui. E aí uma questão mais de tipografia, né? De você dar destaque àquilo que você quer justamente destacar, né? O que é mais importante nesses grupos aqui, né? Em entradas, frutos do mar, aves, sobremesa, etc. É primeiro o nome do prato, o valor e aí uma descrição sucinta embaixo. Por isso que o nome do prato está maior do que a descrição, né? A tipografia está no valor maior e o preço dele está com a tipografia em bold, ó. Repara aqui, bold, Alegria bold, enquanto que a descrição está em regular, porque é o que tem menos valor aqui, beleza? Mas lembrando de manter a noção do grupo. E aí, eu falei para vocês que você não precisa ter uma preocupação tão grande assim em diagramação, mas ainda assim alguma é preciso ser feita, tá? Então você pode trabalhar aqui dentro do Illustrator da mesma forma que a gente fez no Photoshop com guidelines. Aí você deixa a sua régua visível, né? Aqui em cima com o Ctrl R, né? A gente ativa ela ou desativa e você puxa e arrasta para baixo. Soltei, só que não apareceu nada. Por quê? Porque eu não estou com as guidelines visíveis. Ctrl C cedilha, agora eu vejo elas, tá? E diferentemente do Photoshop, o Illustrator reconhece uma guideline como objeto. Repara aqui, ó, cliquei e arrastei, ela está selecionada agora. Repara que ficou um azul escuro, enquanto que a guideline aqui não está selecionada, está nesse azul
meio água, né? Então, selecionei Delete, deletei o guideline. E como ele é reconhecido como objeto, eu posso utilizar objetos para fazer alinhamento das minhas guidelines. Então, eu quero dividir essa folha aqui ao meio. Estou com ela desenhada, selecionei ela e a guideline. Repare, guideline azul escuro. Cliquei, segurei sobre a folha e aí eu escolho o alinhamento que eu quero fazer. Eu já escolhi esse, que é o Horizontal Align Center, tá? Então, a linha está bem no centro, mas eu poderia colocar na borda da esquerda, na borda da direita. Enfim, fica a meu critério. Vou deixar aqui pelo centro, beleza. Dei essa primeira dividida aqui na peça e aí fiz aquela regra dos terços aqui e coloquei uma guideline no terço, na metade, desculpa, da outra metade que sobrou para justamente deixar a logo aqui. É importante a gente criar sempre essa noção, né, essa prática de ter alguma organização na peça para ela ficar equilibrada, para ela fazer sentido, não ficar um material bagunçado. Como eu tinha um número alto aqui, relativamente grande, de itens que tinham que entrar na peça, eu resolvi dividir ela em duas colunas, mas aí ficou um buraco um pouco grande aqui embaixo, tá? E aí eu preenchi esse buraco, tentei preencher ele com um elemento, né, do nosso símbolo, aquela silhueta do pavão, né, como se essa folha, desculpa, essa pena em que o pavão está inserido, diminuir um pouco a opacidade dele, né? Dar um duplo clique aqui para vocês, ó, deixei em 20% para também não chamar muita atenção, não atrapalhar a leitura. Fiquei mais ou menos satisfeito com o resultado e resolvi fazer novas experiências, tá? Inclusive mexi um pouco aqui no layout da capa e resolvi salientar a ideia de que a capa tem essa divisão pelo meio, então tirei um pouco da padronagem, tá? Deixei a padronagem apenas até o meio e o resto do fundo vermelho. Aqui experimentei outro símbolo, trouxe uma frase aqui, cozinha indiana, né, para realçar ainda mais a noção de duas colunas. E aí, é importante, pessoal, a gente sempre respeitar alguma margem no trabalho, porque o trabalho ele vai ser impresso e a gente nunca sabe se a gráfica vai fazer a impressão e o recorte dessa folha com total precisão, né? Então, se você colar o texto muito aqui na margem do papel, se a gráfica errar alguma coisa, vai cortar o texto. Então, você tem que respeitar pelo menos aí uns 5 milímetros de margem, tá? E quando você está trabalhando com duas colunas, você vai ter uma referência, no caso aqui, essa linha do centro, que você tenha margens que façam sentido. Então, essa distância aqui da margem da esquerda é a mesma distância da margem da coluna da direita em relação ao centro, beleza? E aí fui experimentando esse resultado, utilizei outro símbolo aqui, fiquei não tanto satisfeito, eu não estava gostando muito dessa noção de transparência, eu achei que essa cor também não ficou legal, perdeu muito do valor dela quando eu deixei aqui, ó. Vamos ver a transparência que foi utilizada mesmo. Eu utilizei, acho que, não, do grupo todo, né? 50% não ficou muito legal. Aí tentei essa forma um pouco mais para cima, no amarelo. O resultado ficou um pouco melhor, mas ainda assim eu estava sentindo a peça um pouco desequilibrada. Eu estava sentindo muito espaço vazio aqui em cima. Claro, é um respiro importante, mas um espaço aqui embaixo e estava quebrando um pouco a minha massa de texto, né? Interessante às vezes a gente se distanciar da peça e ver como a massa de texto está se comportando, se ela está agradável, se ela está bonita. Aí voltei, quer dizer, fiz outra alternativa, né? Troquei agora um pouco a capa, deixei o fundo branco, trouxe a marca colorida, porque eu achei que a marca na capa precisava ser a sua versão principal, né? Já que a gente tem a versão monocromática em outras aplicações, vamos deixar na capa, que é um elemento que a pessoa, que é um item que a pessoa vai ver, vai manusear, né, que é o cardápio. Vamos deixar ela colorida. Tirei um pouquinho da opacidade aqui da padronagem, ó. Ela estava em 100%, achei que o amarelo estava chamando muita atenção, estava brigando com a logo. Então, diminuí aqui, deixei em 60%, acho que ficou mais elegante, mais suave. E aí, a massa de texto em si, deixei numa coluna só. As entradas, aves, né, frutos do mar, sobremesa, enfim, os títulos, eu coloquei na vertical para dar só uma questão estilística mesmo e contribuir para aquele agrupamento que eu falei. E aí, pessoal, dando um distanciamento, eu acho que essa mancha de texto ficou mais elegante, ficou mais equilibrada. A leitura, ela se dá num fluxo só, né? Você não precisa quebrar as linhas e contribui um pouco para aquela noção, né? Entradas, pratos principais, sobremesa, bebidas, entendeu? A linearidade, geralmente, de uma refeição, beleza, pessoal? Então, com isso, a gente terminou o cardápio e aí eu trouxe mais uma vez para o Photoshop, no mockup, bem simples, tá? Que eu baixei, só para a gente, quando apresentar os trabalhos, ter essa noção de
tentar sempre fazer o mais real possível, né? Você faz a ideia por trás no Illustrator ou no outro software que for, né? E aí tenta trazer para uma imagem que a pessoa vai conseguir ver a concretude em si da coisa. Trouxe aqui para o Photoshop e considerei essa simulação finalizada, beleza, pessoal? Então, com isso, terminamos aqui essa aula.